Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas de transformação mais profundas e, olha, mais radicais que a gente conhece. A história de Moisés. A caminhada dele de príncipe do Egito a pastor no deserto é uma lição incrível sobre o que realmente significa humildade e propósito de vida. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa jornada, primeiro a gente precisa entender quem era esse homem. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Ele se tornou uma figura de um poder e de uma influência gigantescos. Ele estava, sem nenhum exagero, no topo do mundo daquela época. Pensa só. Poder, riqueza, prestígio, tudo, absolutamente tudo estava ali, ao alcance das mãos dele. Como filho adotivo da filha do faraó, ele era um provável herdeiro do trono da nação mais poderosa da terra. Um futuro de glória parecia inevitável. E isso nos leva à grande pergunta da vida dele. Por que alguém com um futuro tão brilhante escolheria simplesmente abandonar tudo? Por que trocar a certeza e o luxo do Egito pela incerteza e pelo sofrimento? A resposta, gente, está numa decisão monumental. Uma decisão que não só definiu a vida dele, mas o seu legado para sempre. Foi uma escolha que ia muito além do que os olhos podiam ver, uma escolha totalmente baseada na fé. A chave para a gente entender essa escolha está lá no livro de Hebreus. Não foi uma decisão no calor do momento, sabe? Foi uma declaração de fé muito bem pensada. Ele colocou as opções na balança e escolheu sofrer junto com o povo de Deus em vez de aproveitar os prazeres passageiros que o pecado e o poder ofereciam. O dilema era bem claro. De um lado, os tesouros do Egito, tudo aquilo que ele podia ver e tocar. Do outro, o que a Bíblia chama de opróbrio de Cristo, ou seja, a desonra, o sofrimento. E Moisés escolheu o caminho que parecia ser de perda, porque o olhar dele não estava fixo no agora, que passa, mas na recompensa que dura para sempre. E essa escolha o levou para um lugar totalmente inesperado. Não para um trono, mas para um deserto imenso, que se tornaria a sua sala de aula por 40 longos e transformadores anos. Depois de tentar defender o povo dele com as próprias mãos, o que acabou na morte de um egípcio, Moisés fugiu para o deserto. E ali, por 4 décadas na solidão, Deus começou a moldar ele de novo. Foi nesse lugar que ele teve que desaprender a autoconfiança e a arrogância que ele aprendeu lá no palácio. A vida dele pode ser dividida em 2 fases bem distintas. Os primeiros 40 anos no Egito, onde ele aprendeu a ser alguém, uma pessoa importante para o mundo. E os 40 anos seguintes, no deserto, onde ele aprendeu a ser ninguém, para que Deus pudesse usá-lo por completo. Esse processo todo, longo e difícil, de se esvaziar, de desaprender o orgulho, resultou em uma característica que se tornou a marca registrada da liderança dele. Então, depois de décadas de preparação, primeiro no luxo do palácio e depois na solidão do deserto, qual foi o resultado final de toda essa educação divina? Que tipo de homem surgiu de tudo isso? O resultado é surpreendente. Um dos maiores líderes de toda a história não é lembrado pelo seu poder, mas pela sua mansidão. Uma mansidão sem igual. O homem que aprendeu a não ser ninguém se tornou o servo mais humilde de Deus. E vale a pena a gente pensar como a história teria sido diferente se aquele orgulho do palácio não tivesse ficado para trás. Pensa na cena da sarça ardente, nas pragas, na travessia do Mar Vermelho. Tudo isso teria sido completamente diferente se Moisés não tivesse aprendido a lição do deserto. E essa visão de eternidade que Moisés tinha nos oferece lições espirituais muito profundas que valem para a nossa jornada de fé hoje. A jornada de Moisés nos deixa lições muito práticas. Primeiro, a escolha da fé acima do prazer passageiro. Assim como ele, somos chamados a escolher a obediência a Deus, mesmo diante das tentações que o mundo oferece, com foco naquilo que é eterno. Segundo, a nossa identidade. Moisés se identificou com os israelitas mesmo que isso significasse sofrer. Para nós, a identidade em Cristo deve ser mais importante que qualquer status ou conforto. Terceiro, a visão da recompensa eterna. Moisés manteve os olhos na promessa de Deus, um lembrete para a gente viver com uma perspectiva do céu, sabendo que as recompensas de lá valem muito mais que qualquer tesouro daqui. E por último, a coragem para tomar decisões difíceis. A escolha de Moisés exigiu fé, exigiu firmeza. Isso nos mostra que precisamos buscar em Deus a força para tomar as decisões que honram a Ele. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Quais são os tesouros do Egito na nossa vida hoje? Que prazeres, confortos ou status podem estar nos impedindo de abraçar o propósito de Deus e a recompensa celestial que Ele tem para nós? É uma pergunta para a gente levar e pensar.